Começou hoje a pré-matrícula para a educação infantil, ensino fundamental, na rede municipal de educação aqui de Lusiânia. A gente volta a falar com a repórter Camila Castro sobre isso. Oi de novo, Camila. Isso mesmo, Anderson, as inscrições vão ficar abertas até a meia-noite do dia 17 de dezembro. Segundo a secretária municipal de educação, Indiana Machado, serão mais de 5.000 vagas disponíveis no sistema. As matrículas serão realizadas nas próprias escolas nos dias 13 e 14 de janeiro. E olha só, é preciso ficar atento porque essas vagas são limitadas, viu, Anderson? E a nossa produção recebeu várias ligações de reclamações aí que esse sistema estaria dando algum problema, não estaria registrando o número de matrícula, algum tipo de reclamação, algum desse tipo de reclamação. Aí nós entramos em contato novamente com a Secretaria de Educação, que nos informou que os pais ou responsáveis podem ficar tranquilos, porque eles já estão aí tomando providências para que esse problema seja resolvido em breve e que todo mundo possa acessar o site aí tranquilamente. Então, só reforçando, essas pré-matrículas vão até o dia 17 de dezembro. Anderson, volto com você. A gente espera que funcione de verdade, né? Porque como a gente já viu aqui nos anos anteriores, por exemplo, os pais passam por muitos problemas para conseguirem matricular os filhos na rede municipal de educação aqui de Lusiânia. Camila, obrigado, bom trabalho para você. E olha só, agora a gente fala de esporte e de solidariedade. Esse fim de semana aconteceu um evento de futevôlei beneficente aqui em Lusiânia. Toda a renda do evento aí, os alimentos arrecadados vão ser doados para instituições de caridade. Esse esporte é muito conhecido nas cidades litorâneas do Brasil. Mas aqui, em meio ao Cerrado Goiano, tem atleta representando bem o futevôlei. O pessoal leva tão a sério o esporte que no fim de semana rolou até um torneio. Mais de 40 duplas se inscreveram e o fim de semana foi cheio de partidas. E em uma dessas duplas estava a Thaís. A nutricionista de Brasília veio a Lusiânia participar do evento. É um esporte de muita competição, está crescendo muito hoje em dia. Resolvi começar a competir minha primeira vez aqui. Falam muito bem dessa arena, é muito legal, todo mundo se reúne aqui, por isso resolvi vir. Além de praticar esporte, essa galera também estava reunida por um outro motivo, a solidariedade. É que o torneio foi beneficente. As inscrições foram revertidas em alimentos para serem doados para instituições da região. Essa arena aqui já é um espaço que já está movimentado há alguns dias, né? Alguns torneios de nível nacional. E hoje a gente está mexendo agora com a parte beneficente, entendeu? E teve essa bela iniciativa, certo? De estar praticando esporte e ajudando o próximo. A gente começou com um grupo de amigos, né? E um amigo deu a ideia da gente poder fazer esse evento aí. E ele apresentou para a gente umas instituições de Lusiânia e Valparaíso, e a gente foi visitá-las e daí surgiu a ideia de a gente poder fazer esse evento e aproveitar também o Natal, né, para a gente poder fazer arrecadação de alimentos, roupas. A dona Magali representa uma dessas instituições. Ela se emocionou com a iniciativa, uma ação que vai fazer a diferença no Natal de muita gente. Eu fico muito feliz, emocionada de saber que, de repente, alguém se preocupa, né? Uma obra que já existe há 23 anos, aqui na Diocese de Lusiânia. Nós trabalhamos com dependentes químicos e realmente precisamos da ajuda, né? As pessoas que vão para lá são muito carentes, necessitadas, quase ninguém pode contribuir com nada. Muitos vêm da Casa de Misericórdia, mas a gente atende a todos. E a gente fala agora de produção de leite. Goiás é o 5º estado que mais produz no Brasil. Mas o rendimento dos pecuaristas tem caído com a instabilidade de preço no litro do leite. Faz 20 anos que o seu Ivando produz leite, mas ele teve que melhorar muito o manejo na fazenda para se manter na atividade leiteira. Só este ano, o pecuarista vendeu 10 vacas para comprar outras de melhor produtividade. Seu Ivando também comprou um touro reprodutor, o investimento que trouxe para a fazenda a genética dos animais com aptidão leiteira. Essas e outras mudanças na fazenda do seu Ivando foram feitas com a assistência do técnico de campo Lucimar. Ele trabalha num projeto que ajuda os produtores da região a aumentar a produtividade de leite. E para que a produção de leite seja realmente compensadora, as vacas criadas a pasto precisam receber uma suplementação alimentar, geralmente uma mistura com silagem de milho, farelo de soja e minerais. Aqui na fazenda do seu Ivando, o gado recebe essa suplementação uma vez por dia.
nós falamos que aqui é um lanche que a gente fornece para os animais. Eles comem a pastagem durante o período da noite, que é um horário mais fresco, e durante o dia nós colocamos um volumosinho, um suplementozinho, junto com o concentrado. Sem essa suplementação fica difícil produzir bem. Sem essa suplementação, na verdade, você não explora o potencial máximo do animal. Em 2 anos, a produção diária de leite do seu Ivando cresceu de 40 para 160 litros. Cada vaca está dando uma média de 14 litros por dia. Ou você melhora ou senão sai do mercado, né? Porque hoje você ficar aí tirando 50 litros de leite não compensa. Você paga um ajudante, né? Para produzir 50 litros de leite. Então por isso que eu estou melhorando, para ver se... O meu objetivo é chegar a 500 litros por dia. As mudanças que o seu Ivando vem fazendo para produzir cada vez mais, com menos custo, tem sido a saída para ele enfrentar a oscilação do preço do leite pago ao produtor. Nesta outra fazenda, perto de Catalão, o sistema de produção é bem diferente do tradicional seguido pela maioria dos pecuaristas. O modelo foi importado dos Estados Unidos para o Brasil há cerca de 10 anos. Estamos falando da produção de leite a composto, em que as reses ficam confinadas em galpões como este. Faz 7 meses que o pecuarista João Bosco e o filho dele, o Pedro, começaram a produzir leite por esse sistema. Ele nada mais é do que você fornecer conforto para o animal. E vaca de leite, todo mundo sabe que é bem minuciosa, é bem detalhista. Então, hoje o bem-estar animal é muito importante. Então, você fornecendo alimentação de qualidade, sanidade e conforto para ela por si só vai produzir bem. E isso é uma forma de melhorar os resultados. E a renda do produtor, que já vinha caindo em setembro e outubro, agora em novembro, sofreu outra queda, cerca de 20 centavos por litro. Nesses últimos 3 meses, quem vive do leite viu a renda da atividade caírem até 40%. Dados da FAEG, a Federação de Agricultura do Estado de Goiás, informam que o custo de produção no acumulado do ano subiu cerca de 15%. E, para complicar, o preço pago ao produtor está cada vez menor. Em setembro, estava na faixa de R$ 1,50 o litro e agora deve ficar pouco abaixo de R$ 1. A gente volta a falar do médium João de Deus, o caso que repercutiu aí em todo o Brasil, depois que o programa Conversa com Bial mostrou mulheres de várias partes do país e também do mundo fazendo denúncias contra o médium por abuso sexual. Eu conversei com uma mulher que também diz ter sido assediada aqui no entorno, ela mora aqui no entorno de Brasília e ela tinha apenas 8 anos de idade. Vamos acompanhar. Depois de 35 anos, uma das vítimas do médium João de Deus decidiu falar sobre o que aconteceu com ela quando ela ainda era criança. A gente vai conversar sem identificar, para preservar a imagem da senhora. Primeiro eu queria agradecer por essa entrevista e começar perguntando qual foi o primeiro contato que a senhora teve com o médium. Eu nem morava aqui onde eu moro atualmente, morava ainda em Brasília. E eu tinha aproximadamente uns 7 anos, foi a primeira vez que eu fui lá com a minha afinada mãe, para conhecer, porque eu sofria de um problema na boca. Né? Aí minha mãe muito crédula em espírito e tudo, aí eu não sei como que ela conheceu, e aí foi e me levou. Chegando lá, entra nas salinhas, onde tem o pessoal, não sei se são os responsáveis pelo setor lá, pela casa, e entra depois na antessala e vai numa fila que vai ao encontro do João. E aí, quando eu cheguei lá perto dele, ele já sabia até meu nome e tudo. Depois minha mãe ficou até questionando como ele sabia, não sei o que, ele sabe seu nome. E aí eu lembro que eu cheguei aí umas 2 ou 3 vezes lá. A terceira foi quando ele abusou, não tanto tão grave quanto essas moças que apareceram, mas eu com problema no rosto, na boca, ele passou a mão dos meus seios e eu tinha 8 anos. Entendeu? E aí quando eu estava na fila, porque a antessala tem um pessoal que fica sentado, todo mundo de branco, com as mãos estendidas para cima, e aí a gente vai seguindo a fila, e como eu era menor de idade, quem ficava, né, responsável por mim era minha mãe atrás de mim, a chegar ao ponto, perto dele. E quando ele passou as mãos nos meus seios, eu fiquei imóvel, sem saber o que fazer, eu
não sabia por que estava acontecendo comigo. E quando eu virei para minha mãe, porque eu era pequena, né? Minha mãe estava de olhos fechados, com a mão estendida, com as palmas das mãos para o alto. E aí eu fiquei desesperada, mas um tempo parada, aí deixei para lá. E a gente saiu da sala, eu não me lembro se a gente foi almoçar e vim embora. Desde esse dia, então, nunca mais pisei. Eu coloquei meus pés lá. Eu guardei. A primeira pessoa que eu falei foi minha mãe. E quando eu falei, eu guardei por muito tempo, porque eu fiquei com medo dela não acreditar como, ela não acreditou. E eu vim falar para ela de 14 a 16 anos, que quando eu falei, porque toda vez que ela insistia, todos os anos a gente ia. Né? Essas 2, 3 vezes que a gente foi, eu acho que a gente foi não sei se foi 2 vezes por ano, ou foi um em cada ano. E aí a última vez que eu fui, eu batia sempre o pé quando ela me chamava para ir, não, vamos lá, vamos voltar em Abadiânia. Eu inventava que eu estava com dor de barriga, inventava que eu tinha prova para estudar, inventava 1000 desculpas para não ir. Aí chegou um ponto que ela me cobrou e eu falei. E aí quando eu falei, ela não acreditou. Não acreditava que ele tinha feito isso, porque ela não viu nada. E foi quando eu falei, a senhora não viu nada porque a senhora estava de olhos fechados, com as mãos lá estendidas para o alto. E foi 2 vezes que eu olhei para ela. Ele continuou mexendo nos meus seios, eu olhei para ela a primeira vez, depois olhei para ela de novo e ela com os olhos fechados. Vendo agora todos esses casos que estão aparecendo aí, né, estão sendo noticiados, a senhora assistiu, acompanhou e decidiu falar também. Por quê? Porque eu acredito assim, porque esses casos foram recentes, né? Foi nessa década, 2012 para cá, 2014, 2015, como eu vi no programa do Bial, depois eu vi na reportagem, e nenhum fato anterior, né? Aí eu falei, eu vou falar porque se foi em 83, imagine antes, porque ele começou em 77, imagine antes ou até depois, ou talvez, quem sabe, eu tenha sido a primeira vítima, não sei. Imagina o tanto de criança, porque tem esse processo de entrar e quem é criança, os pais ficarem responsáveis, o outro responsável ficar com o olho fechado, porque ele diz que está recebendo as bênçãos. Imagina o tanto de criança que não deve ter passado por isso. Imagino que passa todo um filme na cabeça da senhora do que aconteceu, né? O que a senhora sente vendo isso tudo e sentindo isso tudo novamente? Sei lá, nojo e ao mesmo tempo um alívio. Fiquei muito aliviada pela coragem dessas mulheres que denunciaram, e por conta da coragem dessas mulheres houve outros casos, até de outros estados aí. E aí eu não quero isso pra ninguém mais. A justiça, infelizmente, do homem é muito falha. A nossa justiça é podre, é fraca demais. Mas que ele pague. E com base nos relatos das vítimas, o Ministério Público de Goiás está abrindo 2 investigações. Vamos ouvir o que diz o promotor de justiça, Luciano Miranda Meirelles. Ele conversou ontem com a repórter Giovana Dourado. No âmbito civil, será possível até mesmo a interdição do estabelecimento. No âmbito criminal, pelo número que nós temos até agora, de 10 vítimas, essas penas podem chegar até a 150 anos. Claro que, embora os relatos sejam parecidos, não são o mesmo crime. Nós temos o crime de estupro, temos o crime de abuso sexual mediante fraude e temos o crime de estupro de vulnerável. E não é somente para os menores de 14 anos, quando envolvidos em prática sexual. Também aquele indivíduo que, pela enfermidade, se encontra em situação de vulnerabilidade, este indivíduo, o acusado, pode ser enquadrado neste tipo penal. Para que cesse esse ciclo de impunidade, é imprescindível que as vítimas nos procurem. Se houver qualquer tipo de ameaça, o Ministério Público imediatamente solicitará a prisão deste indivíduo. Neste domingo, a Federação Espírita Brasileira divulgou uma nota sobre as denúncias. A federação disse que orienta que o serviço espiritual não deve ocorrer isoladamente, somente com a presença do médium e da pessoa que busca ajuda. Disse que médiuns que atuam em trabalhos individuais não estão vinculados ao movimento espírita. E disse ainda que a ação de médiuns deve acontecer de forma gratuita, como um trabalho de caridade. Ontem, o advogado que representa João de Deus, Alberto Toron, falou com a repórter Kíria Moirer, do Fantástico. Muito enfaticamente, ele nega, ele recebe com indignação a existência dessas declarações, mas o que eu quero esclarecer, que me parece importante que se esclareça ao grande público,
é que ele tem um trabalho de mais de 40 anos naquela comunidade, atendendo a todos os brasileiros, atendendo a gente de fora do país, sem nunca receber esse tipo de acusação. Eventualmente atendeu alguma pessoa, alguma autoridade sozinho, isso é um episódio localizado. Mas pessoas, mulheres e crianças em geral, eram atendidas coletivamente diante de um grande número de pessoas. Achamos que tudo isso deve ser objeto de uma investigação marcada pela seriedade e nós esperamos que isso aconteça para que a verdade venha à tona. O advogado disse também que hoje vai até a Justiça em Abadiânia para dizer que João de Deus está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. Mudar de assunto agora, 984-42-4000, hora da sua mensagem aparecer aqui no telão do J1. Tem mensagem, recado da Maiara de Lusiânia, aqui no Jardim Gata. Está complicado. Gostaria que vocês mostrassem na nossa rua o carro que faz a coleta de lixo não passa há 8 dias. Está uma situação vergonhosa, nós pagamos nossos impostos, então teríamos que ter os serviços prestados em dia. É uma falta de respeito com a população, tá aí o desabafo da Maiara, aqui de Lusiânia. Valeu pelo recado, Maiara. Mensagem também do Reis Mário Guedes, de Novo Gama, moro no Pedregal, quadra 642, lote A3. É uma escuridão por causa da falta de iluminação pública. Nós pagamos impostos, sendo que não temos poste de iluminação. Valeu pela mensagem lá de Novo Gama. Você de qualquer cidade aqui do entorno de Brasília pode mandar o seu recado pra gente. E veja a seguir, você vai aprender como se prepara o bolinho frito de vaca atolada. É daqui a pouco. Voltamos com o J1 e olha só, na última sexta-feira foi realizado mais uma edição do Prêmio Profissionais do Ano aqui em Lusiânia. O evento, que já é tradição em Lusiânia, valoriza as empresas, comerciantes e personalidades que se destacaram em suas respectivas áreas de atuação. A importância desse prêmio é a empresa se destacando, cada uma no seu ramo, né? E se destaca também perante a sociedade. Para o empresário Nélio Borges, apesar de 2018 ter sido um ano difícil, foi um ano produtivo. Estamos hoje aqui comemorando essa vitória, tanto da construção civil quanto dos outros comerciantes de Lusiânia, que são pessoas dedicadas e cada dia mais estamos buscando sobressair. Deixa eu te perguntar aqui, você já experimentou a vaca atolada? Uma típica comida caipira, né? A receita é um cozido que leva costela bovina e mandioca. Que tal aproveitar esse prato aí para incrementar outro? Você vai aprender a preparar o bolinho frito de vaca atolada. Sabe aquela vaca atolada que sobrou do almoço ou do jantar? Que tal fazer um bolinho dela? A Ana é quem vai ensinar essa receita pra gente. Para fazer essa delícia, você vai precisar de 1 quilo de costela bovina cozida e desfiada, 1 quilo de mandioca amassada, uma cebola grande picada, uma pimenta dedo de moça picada, um maço de salsinha e 20 ramos de coentro picados, 5 folhas de louro, 5 dentes de alho amassados, manteiga de garrafa, orégano, pimenta do reino, sal a gosto e farinha de rosca para empanar. Primeiro passo, a gente vai pegar a costela desfiada e refogar com o tempero, que é manteiga de garrafa. Põe na panela, aquece a manteiga no fogo médio. Espera um pouquinho para aquecer. Manteiga aquecida, vamos acrescentar os próximos ingredientes, que é a cebola picada, pimenta, dedo de moça picada, salsinha picada, coentro picado, orégano, pimenta do reino a gosto, 5 folhas de louro, alho, 5 dentes de alho amassado, refoga tudo na panela. Em seguida, coloca a costela desfiada.
Com os temperos tudo refogado, agora a gente acrescenta a costela. Mexe bem, para pegar bem o gosto do tempero. Ó, o cheiro tá muito bom. E Ana, essa é a parte do recheio, né, do bolinho. Tá pronta já? Tá pronta. E agora, o que a gente faz? Agora vamos para a massa. Bora lá. Na massa o próximo passo é a massa. A gente acrescenta a mandioca amassada, acrescenta a manteiga de garrafa, uma pitada de pimenta do reino e a massa até dar o ponto de fazer o bolinho, enrolar o bolinho. Massa pronta, hora de enrolar os bolinhos. Faz uma bolinha na massa, um furinho com o dedo para colocar o recheio. Vem, coloca o recheio, fecha, dá o formato no bolinho. Pronto o bolinho. Em óleo bem quente, frite os bolinhos até que eles fiquem bem douradinhos. Feito isso, é só retirar do fogo e servir. Agora vem a melhor parte da matéria, que é experimentar a receita, né, Ana? Então bora. Olha, eu sou suspeita para falar porque eu adoro costela. Mas esse bolinho aqui tá divino, super aprovado. Parabéns, Ana. Obrigada. E o domingo em Goiânia foi mais que animado. Teve festival de música que reuniu aí nomes como Nayara Azevedo e a cantora Anitta. Foi uma explosão de estilos musicais, do funk pop do mineiro Caio Dias ao sertanejo da musa dos R$50, Nayara Azevedo. Ela não economizou no rebolado e seus hits foram cantados pela multidão. Tudo feito com muito carinho, né? Muita música na boca do povo. E tinha gente famosa na plateia também. O cantor Marrone, que faz dupla com o Bruno. Mas por coincidência, eu estava em Goiânia, cheguei de viagem hoje, encontrei com o Eric Johnson, meu amigo ator, está comigo aqui, e alguns amigos. Foram mais de 9 horas de música e ainda faltava ela, uma das artistas mais badaladas do Brasil e do mundo. Eu tô amando, eu não imaginava que as coisas seriam tão rápidas assim, as respostas da minha carreira fora do Brasil. E graças a Deus, que bom. A Anitta é a maior artista do Brasil, então ela no nosso estado é uma representatividade muito grande. Gonira! O Jotão termina aqui, outras notícias locais você acompanha no J2, na sequência tem o Globo Esporte. Ótima tarde para você, até amanhã.